GeForce 1080 Ti, atualmente a melhor placa de vídeo para jogos existente no mercado. Hoje chegou a minha, mais exatamente a Galaxy GeForce GTX 1080 Ti Exoc, um modelo overclockado de fábrica, com o processador rodando a 1531 MHz base e 1645 MHz no modo Boost. É apenas 4% a mais sobre a velocidade de referência do modo Boost, mas é uma placa que segue o design de referência da Nvidia, então não chega a ser uma surpresa, e considerando que era o modelo mais barato que encontrei da 1080 Ti, tampouco é decepcionante. A família Pascal da Nvidia, que inclui toda a linha 1000, foi a que trouxe maior diferença de performance em relação à geração anterior em anos, e me levou a considerar um upgrade mais seriamente. E eles surpreenderam novamente com a Ti, intitulada a melhor Ti de todas pela própria Nvidia. Não sem razão. A placa conseguiu superar a muito mais cara Titan X baseada na mesma família Pascal e em 4K tem um ganho médio de performance de 50% sobre a 1080 normal. Normalmente ignora a Titan X e mesmo a Ti, por serem historicamente caras em excesso e não demonstrar uma diferença em performance equivalente ao preço, mas nesse caso, a performance por dólar excede a da 1080. No Brasil ainda mais, já que a diferença no preço tem ficado abaixo de 20%, não justificando comprar a 1080. Cheguei a esperar um pouco para ver o que a AMD traria com a Vega, família nova de GPU dela. Alguns dias atrás, foi feito um lançamento oficial e confirmou que alguns rumores diziam semanas atrás. O preço e performance rivalizam com o da 1080, mas não chegam perto da Ti, exceto na parte de produtividade, o que inclui o Adobe Premiere. Mas entre a performance de jogo, o tempo de espera até ver a disponibilidade e o risco de chegar num preço alto por conta da oferta escassa, terminei optando mesmo pela Ti. Caso precisasse economizar, creio que as melhores opções de upgrade seriam a GTX 1070 e a Vega 56, provavelmente tendendo a placa da AMD. Essa placa chegou para substituir minha GTX 680, que ainda estava dando conta do recado em Full HD. No Ultra HD ficou um pouco pesado. Assim que chegou o monitor novo, terminei precisando fazer alguns ajustes nas configurações de alguns dos jogos para segurar acima de 60 quadros por segundo sempre. Isso inclui uma redução no render do Overwatch a 50%. Outro lugar que espero que faça uma diferença na performance é na edição de vídeo, principalmente pela diferença na quantidade de memória, 2 GB contra 11. Normalmente não vejo motivos para um impacto tão grande, mas num vídeo de quiz que estive editando recentemente, utilizava imagens grandes, e o tempo de processamento me pareceu maior do que deveria, considerando que a imagem era estática. Mas para isso, farei alguns testes, tanto com jogos quanto com aplicativos. O sistema base é composto de um Ryzen 7 1700 rodando a 3600 MHz, 32 GB de memória DDR4 2400 MHz da Crucial, numa placa-mãe GB Aorus AX370 Game 5. Os testes serão feitos apenas em 4K porque, sinceramente, uma placa de vídeo dessas só é realmente exigida nessa resolução. Por algum motivo, o Shadowplay gravou inicialmente em 1080p, por isso a imagem das gravações feitas com a GTX 680 estarão nessa resolução. Com a 1080 Ti eu refiz esses vídeos. O primeiro jogo foi o Dota 2. Ele é bom por poder carregar um replay e avaliar em condições idênticas de jogo para ambos. Na GTX 680 eu havia precisado diminuir o render para 75% para continuar rodando com um mínimo de 60 fps no monitor Ultra HD, mas para o teste coloquei as configurações no máximo. Como podem ver, na 680 o jogo chega a cair para 24 fps e mesmo em momentos mais calmos não fica muito acima de 30. Na 1080 Ti nem tudo fica no nível ideal, caindo para um pouco acima de 40 fps nos momentos críticos, mas no resto do tempo consegue permanecer acima de 60 fps, passando até mesmo de 90 em alguns momentos. O segundo jogo foi o Civilization 6. Historicamente um jogo mais dependente de CPU, quis ver como se comporta na 1080 Ti, já que na GTX 680 a performance teve uma queda drástica quando coloquei em Ultra HD. Contudo, no máximo, provavelmente as texturas devem ter cedido à memória da GTX 680, o que explicaria o FPS de um dígito apenas, enquanto na 1080 Ti sobra performance. Não fosse isso, não esperaria nunca uma performance tão ruim da 680, mas não esperava que a Ti fosse ficar tão bem assim, ficando constantemente acima de 120 FPS e chegando a bater em torno de 180. Lógico, com um jogo mais avançado e com mais cidades e unidades no mapa, a performance tende a cair um pouco, mas mesmo assim costuma ficar bem acima de 60 FPS. O último jogo foi o Overwatch. Nesse fui obrigado a reduzir o render para 50% quando mudei de monitor. Para os testes voltei a colocar tudo no máximo. Para ter configurações similares, optei por uma partida Lucio Ball, já que há menos variações de efeitos e menos personagens na tela. Já esperava uma performance assim na 680. Não é algo que dê para jogar direito, ainda mais se considerar que numa partida normal haverá mais personagens e efeitos na tela. Já a 1080 Ti ficou dentro do esperado, mantendo acima de 60 FPS sempre.
Agora para o teste de aplicativos. Realizei os testes no Premiere, um renderizando tal vídeo do quiz citado anteriormente, outro renderizando uma parte de uma filmagem que utiliza um vídeo em Ultra HD de fundo e 2 vídeos Full HD por cima com alguns textos, além de um terceiro de uma filmagem de apresentação cosplay, alternando filmagem entre 2 câmeras, um em Ultra HD e aplicando alguns efeitos de transição e correção de cor. Como podem ver, a diferença principal foi no vídeo do quiz, com uma diferença superior a 1 minuto, que compôs boa parte da diferença do tempo total. Isso provavelmente se deve a 680 ter dificuldades com as imagens grandes por conta de seus 2 GB de memória, já que o tempo foi atipicamente alto e o progresso é lento justamente nessas partes. Já o segundo vídeo, embora apresente diferença em favor da 1080 Ti, é relativamente pequeno. Infelizmente, devido à atualização nos drivers que fiz antes de iniciar os testes, fez com que o filtro Lumetri Color, que utilizei no Premiere para corrigir as cores, desse erro bem na hora de renderizar com a 680. Tive esse problema quando havia atualizado os drivers 2 versões atrás, e havia sido corrigido na anterior, mas não esperava que a mais atual tivesse dado problema novamente. Puxando de memória, a diferença de tempo não foi tão grande, ainda que mais significativa do que o do segundo vídeo. No geral, com o upgrade, os vídeos devem levar menos tempo para codificar e agora posso colocar os jogos todos em Ultra HD e na qualidade máxima, ou ao menos em alguma coisa bem próxima disso. As principais vantagens para mim serão ter qualidade melhor de gráficos nos jogos e poder editar vídeos com mais tranquilidade. A primeira parte é óbvia, ainda que provavelmente deve aparecer um jogo ou outro nos próximos anos que vão me obrigar a reduzir um parâmetro ou outro para se manter na quantidade de quadros por segundo sem cair abaixo dos 60. O próprio Dota 2 já se mostrou bem próximo desse limite e é ruim ter essa queda de performance bem quando há muita coisa acontecendo no jogo. Já a segunda parte não é algo que ficou evidente no vídeo. Embora vá ser mais rápido na hora de gerar os vídeos, o que vinha me atrapalhando mais era quando modificava demais um clipe em Ultra HD. No caso de correções de cores mesmo, não dá para assistir o vídeo direito dentro do Premiere. O mesmo valia para outros ajustes mais gerais, como redução de ruído. E ainda estava topando com um problema mesmo editando em Full HD, como as tais imagens do quiz, pois as mesmas tinham resoluções na casa dos 6K ou 8K, e importando-as na resolução nativa, muitas vezes dava algum tipo de problema para serem mostradas. Eram problemas contornáveis, e uma vez gerado o vídeo, o produto final ficaria com a mesma qualidade, mas é o equivalente de jogar com um frame rate muito baixo. Você até consegue jogar, mas o processo é bem menos agradável do que deveria. Minha expectativa é que essa placa continue sendo a melhor do mercado pelos próximos 6 meses. A Nvidia deve lançar a próxima geração dela só no início de 2018, lá para fevereiro ou março, e não acredito num salto tão grande de performance quanto foi da anterior para a atual, então a 1080 Ti deve ficar com uma performance que rivaliza com a melhor delas. E depois do lançamento da Vega, a impressão que fica é que não será tão fácil para a AMD surpreender a Nvidia como aconteceu com a Intel no segmento de CPUs. Então, para surgir algo com uma performance bem acima da TI, apostaria só no Titan X, mas essas são caras demais. É bem possível que consiga passar bem os próximos anos sem precisar trocar de placa. Talvez não tanto feito a 680 por conta da mudança de resolução para Ultra HD, mas aceitando o mínimo de ajustes, talvez dê mesmo até para passar mais que 5 anos sem problemas.